Olá, Elite, tudo bem? Continuaremos hoje a trabalhar com a pontuação, né, na aula de hoje, a pontuação. Prestem atenção, por favor. A pontuação do período simples nós já vimos. Ordem direta, sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial, né? É isso aí, ordem direta, adjunto adverbial no final. Aí eu falei do adjunto adverbial deslocado com vocês, curta extensão, longa extensão, foi ou não foi? Beleza, falei do aposto explicativo também com vocês. Beleza, Elite. Então nós analisamos, na aula anterior, nós analisamos vários textos, trechos de textos jornalísticos, vários, e justificamos as vírgulas, tanto do período composto quanto do período simples. Agora nós vamos fazer questões de prova. Vamos resolver várias questões de prova. Tem 25 entre questões, não 20 questões de prova. Entre questões e itens são 20. Beleza? Vamos arrebentar agora. Vamos lá. Então olha só. Vamos lá no slide aqui comigo, rapidinho. Aqui. Só que antes de nós pegarmos as questões de provas, eu quero falar de 3 aspectos com vocês aqui, ó, continuando o que nós vimos na aula anterior. Olha só, prestem atenção. Vamos justificar as vírgulas desse trecho aqui antes das questões de prova. Faltam 3 trechos. Erdogan, né, a pronúncia, e o ministro do exterior já tiveram posições mais radicais. Contudo, o homem muda, verbo, e esse parece ser o caso da dupla, parece ser. Elite, olha só. Vocês notaram aqui um ponto, né? Beleza? E aqui é a conjunção contudo. A conjunção contudo, você lembra que o contudo é uma conjunção coordenativa. É uma conjunção coordenativa. Mas, porém, contudo, entretanto. Então eu uso em orações coordenativas. Mas só que eu não tenho mais orações, agora eu tenho períodos coordenados, porque tem um ponto aqui, ó. Note que usou ponto. Vocês estão lembrados? Eu posso falar o seguinte, que cheguei, vi, venci. Isso aqui são orações coordenadas, são independentes entre si. São independentes, né? Cheguei, vi, venci. Quem está lembrado aqui, ou vocês estão lembrados, que nas orações coordenadas eu posso fazer isso, ó. Cheguei, vi, venci. Posso falar também cheguei, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então olhe para mim, por favor. Lembre-se de que na coordenação entre orações independentes sintaticamente, nós já estudamos isso. Isso aqui é uma revisão. Na coordenação, eu posso usar vírgula, a vírgula devo usar vírgula entre orações coordenadas, ponto e vírgula ou ponto. Só que aqui, olha de novo, eu não tenho mais orações coordenadas, eu tenho períodos coordenados. Nós já estudamos isso aí, Elite, tudo bem? Então essa vírgula aqui, esse ponto aqui está certo? Sim. Eu estou colocando períodos coordenados. Professor, eu poderia usar aqui, todavia, essa vírgula aqui, ó, depois do contudo, é um recurso estilístico. Porém, também é adversativo. Posso ou não posso? Professor Cleiton, essa vírgula é para dar ênfase aqui. Posso usar ainda o mas? Não. Olhe para mim aqui no quadro, por favor. Olhe para mim, rapidinho. A única oração, conjunção coordenativa, que eu não posso isolar por vírgula como processo estilístico para dar ênfase, é somente o mas. Somente o mas. Depois eu vou te dar o motivo disso. Ouça bem. Professor, se fosse todavia, vírgula, tá certo? Tá, não tem problema. Essa vírgula é para dar ênfase. Porém, contudo, não há problema. A única conjunção adversativa que eu não posso isolar por vírgula como processo estilístico, quem é? O mas. Beleza? Estão me entendendo? Tudo bem, gente? A única que eu não posso. Professor, o motivo. Darei daqui um pouquinho. Espere aí. Espere aí. Tudo bem? Vamos voltar para o slide, por favor. Contudo, o homem muda.
é o sujeito do muda. Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Tá, sujeito do muda. Olha só. E o esse é o sujeito da locução parece ser. Olha aqui, esse e introduz uma outra oração aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Aditiva porque esse e está adicionando mais uma informação. Olhe para mim, por favor. Quando eu dei aula de orações coordenadas, eu já falei da pontuação da coordenação. Eu disse para vocês o seguinte, que nas orações coordenadas, ou seja, as orações coordenadas elas são independentes sintaticamente, eu posso usar vírgula, posso usar o ponto e vírgula, ou posso usar o ponto. Professor, entre orações coordenadas aditivas, eu posso usar vírgula? Posso. Eu posso usar vírgula. Posso usar vírgula. Sem problema algum. Em regra, quando eu tiver oração coordenada aditiva com o mesmo sujeito, eu não emprego vírgula. Em regra, eu não emprego. Mas posso usá-la como recurso estilístico. Só que aqui nesse trecho, o redator da revista Veja, preferiu usar o travessão no lugar da vírgula, para dar ênfase. Gente, e foi uma opção acertada. Porque já tem uma vírgula aqui, ó, essa vírgula aqui já está muito próxima. Então ele quis dar uma ênfase maior para o E e evitar duas vírgulas muito próximas aqui. Que ia parecer que estava um termo intercalado. Então esse travessão aqui, ó, é recurso. É um recurso. Estilístico. É mero recurso estilístico. É para dar ênfase. Galera, olha só. Olha o que nós estamos fazendo. A gente tem que aplicar textos jornalísticos. Porque lá na sua prova não vai cair assim, o João comprou a casa. Não é assim que vai cair. As coisas cairão dentro do texto. Dentro do texto. Então você tem que ficar esperto. Então vamos lá, o que você já aprendeu? Entre orações coordenadas, posso usar vírgula. Vamos lá, olhe para mim. Posso usar vírgula, ponto e vírgula ou ponto. Tudo bem, Elite? Tudo certo? Sem problema algum. Aditiva com o mesmo sujeito. Posso colocar vírgula? Posso. Não há necessidade sintática. Mas posso colocá-la como recurso estilístico. Tudo bem, Elite? Vamos continuar agora no slide. Olha esse do trecho da Bíblia. Em todo trabalho, aproveito. Em todo o trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Olha, em todo trabalho, aproveito. Oração 1. Aqui, oração 2. Vírgula entre orações. Primeiro, nós vamos tratar. Nós já estudamos isso. O porém, vocês já estudaram comigo, é uma conjunção adversativa. Aqui eu quero que você entenda que essa conjunção é uma conjunção deslocada. Que os examinadores cobram em prova como essa conjunção deslocada deve vir entre vírgulas. Aí eu não vejo essa obrigatoriedade como estudioso da língua. Mas em prova o CESP já colocou, outras bancas já colocou a conjunção deslocada entre vírgulas. Olha que lindo. O porém está deslocado. Não está? Porque o lugar da conjunção é aqui, ó, no início da oração. E ele está deslocado. Então ele veio entre vírgulas. Professor, nós temos aqui uma oração. Aqui, ó, você já sabe. Que é oração coordenada sindética adversativa. Beleza. Só que ele usou aqui o ponto e vírgula entre as orações. Também é um recurso estilístico. Estilístico. É um recurso estilístico, tá bom? É um recurso estilístico. Todas as vezes, olhe para mim aqui no quadro, por favor. Todas as vezes que nas orações coordenadas, entre as orações coordenadas, posso usar o ponto e vírgula? Posso. Mas todas as vezes que eu tiver vírgulas muito próximas nas orações coordenadas, é recomendado ponto e vírgula, para mostrar a hierarquia das informações. Tudo bem, gente? Para não ter um acúmulo de vírgula aqui, ó. Então, ó, eu poderia ter usado uma vírgula aqui. Se eu tivesse usado uma vírgula aqui, na região limítrofe entre as orações, seria incorreto gramaticalmente? Não. Mas estilisticamente é melhor usar o ponto e vírgula quando eu tiver nas orações coordenadas vírgulas muito próximas. Olha só, gente. Você está aprendendo.
Está aprendendo. Qualquer oração coordenada, posso usar o ponto e vírgula? Posso. Mas aqui é recomendado o ponto e vírgula aqui. Tudo bem, Elite? Tudo certo? Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá para o slide, por favor. Agora, se o examinador cobrasse de vocês o seguinte, afirmasse assim: a conjunção, porém, pode ser substituída por contudo. Meras palavras, contudo, levam a penúria. Por todavia. Pode ou não pode? Pode, entre vírgulas. Por mas. Notou que ficou estranho mais? Olha só, Elite. Está errado esse mas aí. Não pode substituir o porém. Olhe para mim. O mas é o patinho feio. O mas é o patinho feio. O mas, olha aqui para o quadro, por favor. Eu falei para vocês aqui, ó. O mas pode ser isolado por vírgula? Não. No exemplo anterior, olha lá. Volta. Aqui. No exemplo anterior, cadê aqui? Se fosse o mas aqui, eu posso colocar uma vírgula só para dar ênfase? Não. O mas eu posso deslocar? Não. Então aprenda, o mas pode ser isolado com uma vírgula só? Não, para dar ênfase. O mas pode ser deslocado? Não. Professor, mas eu queria saber por quê, cara. Eu queria saber, entender o motivo. Deixa eu me contar uma história. As conjunções, olha para mim. As conjunções adversativas, as adversativas porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Essas conjunções, se você for pegar a gramática histórica, elas têm origem de advérbio. E o advérbio é uma forma livre, que pode ser deslocado no texto. Vou te dar um exemplo. Pegar o advérbio ontem. Eu falo assim, ó, comprei o carro ontem, no final do texto. Posso pegar o ontem e colocar no início. Ontem comprei o carro. Posso pegar o ontem e colocar no meio. Comprei ontem o carro. Então, como as conjunções adversativas, excetuando-se o mas, têm origem adverbial, vieram de advérbios, antigamente era usado como advérbios. Você vai pegar textos do século XVI, mas você vai ver como advérbio. Então, por causa dessa questão de origem, eles podem ser deslocados, podem ter o tratamento de advérbio. Vocês estão me entendendo? Tanto é que você vai pegar algumas construções, às vezes, você vai ver assim, ó, e, todavia, o e, que é conjunção, e o todavia também junto. Você vai encontrar. Que é um tipo de construção rejeitada pelos gramáticos normativos, né? Mas é comum, porque nós já temos esse hábito. Então, mas para a prova você não precisa nem saber o motivo. O mas, gente, é conjunção na origem. E conjunção eu não posso deslocar. Conjunção eu não posso isolar com uma vírgula, só para dar ênfase. Então, qual é a única conjunção adversativa que eu não posso deslocar? O mas. Qual é a única conjunção adversativa que eu não posso colocar uma vírgula como recurso estilístico, uma vírgula só? O mas. Engulam isso. Tudo bem, Elite? Vamos para o slide. Agora, ó. No bem dos justos, ó. Preste atenção. No bem dos justos, exulta a cidade. Deve exultar. E perecendo os ímpios, há júbilo. Gente, olha só. Aqui... Essa vírgula aqui, ó, tá aqui por causa dessa aqui. E há júbilo, ó. E há júbilo. Tá me entendendo? Professor, e antes? Isso aqui está introduzindo uma oração coordenada. Nas orações coordenadas, posso usar vírgulas do e? Posso. E ele preferiu aqui o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula também é um recurso estilístico. Porque já tem vírgulas aqui, ó. Vocês estão me entendendo? Então, olhe para mim. O ponto e vírgula, muitas vezes, é utilizado para desafogar o texto. Para desafogar o texto. Tudo bem, galera? Entenderam aqui? Então, o ponto e vírgula está introduzido na oração coordenada antes do e. Vamos voltar. Essa vírgula aqui foi colocada por causa dessa que tem uma oração intercalada aqui, ó. E há júbilo. Há perecendo os ímpios. Vocês me entenderam? Então, recurso estilístico também aqui. Olha essa aqui agora, a 15. Deixa eu voltar para o vermelhinho. As riquezas
multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Olha só, nós temos aqui o verbo multiplicar e aqui nós temos o verbo deixar. Preste atenção. O mas aqui, ó, olha a ideia aqui, as riquezas multiplicam os amigos. Aqui fala em riqueza e aqui fala em pobre. Aqui fala em deixar e aqui multiplicar. Então, tem uma ideia de oposição. Isso aqui é uma oração adversativa. Oração coordenada, sindética, adversativa, oposição. Nas adversativas eu uso aqui, ó. Ele usou aqui, ó. Se eu só apagar de novo aqui, ó. O ponto e vírgula. Foi ou não foi? Usou o ponto e vírgula. Por que usou o ponto e vírgula? Já tem vírgulas muito próximas aqui. Professor, mas você disse que não pode usar vírgula depois do mas? Eu disse que não posso como recurso estilístico, só para dar ênfase. Mas essa vírgula aqui, ó, está aqui por causa desta. Esse ao pobre está intercalado. Eu não quero que você pense, olha para mim, que toda vírgula depois do mas está errada. Não, eu não posso usar uma vírgula só para dar ênfase. Só uma, como aquele caso que eu mostrei. Mas olha lá, olha de novo. Esta vírgula aqui está aqui por causa desta. Professor, e ele usou o ponto e vírgula? Sim, porque já tem vírgulas muito próximas nas orações coordenadas? Sim, então é melhor usar o ponto e vírgula. Beleza? Então, galera, olha aqui para mim. Nós analisamos desde a aula passada 15 trechos de textos jornalísticos. Analisamos e justificamos todas as vírgulas, ponto e vírgula e até ponto. Vocês estão me entendendo? Tudo. Agora nós vamos começar a fazer questões de concurso. E eu não me canso de avisar que eu quero que você aprenda. O que você fará agora? Se você não fez ainda, não resolveu essas questões, não imprimiu, não resolveu na tela essas questões, agora é o momento para você corrigir as questões, revisar o conteúdo. Não é momento para ficar colando de mim, não. Porque tem gente que fica com preguiça. Não. É momento de quê, professor Cleiton Natal? De você corrigir as questões comigo. Aí você vai notar o progresso, tudo bem? Tudo certo? Se não fez ainda, o que você vai fazer agora? Dá uma pausinha aí, resolva e depois volta, beleza? Então vamos começar. Vamos lá, rapidinho. Questões de provas. São questões novas, tá? Ó, no trecho, essa é de 2015, por exemplo. No trecho, quando não for tão nova, são questões que continuam sendo cobradas. No trecho, ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. O elemento que introduz, ó, o elemento que introduz oração de natureza restritiva, intercalada por estrutura de valor adverbial. Então, ele quer saber a causa de um caso. Por que não usou vírgula? Ele falou que antes esse que introduz oração restritiva. E ele quer saber esse termo que está entre vírgulas aqui, ó, apesar de simpático. Então, ele não só quer saber se usa vírgula, ele quer saber o motivo. Vamos lá no texto? Olha só, galera. Aceita o convite. Ele me leva a um restaurante. Vamos lá juntinhos, Elite. Gente, esse que é pronome relativo, sim. Se é pronome relativo, ó, aqui tem um termo intercalado. Ó. Vamos lá, rapidinho. Você lembra que é um termo intercalado. Vou colocar de verdinho. Que apesar de ser... Tá ou não tá? Beleza, professor Cleiton. Esse aqui é relativo. Ó. Substitua o que por um restaurante, só para ver se é oração adjetiva. Um restaurante, apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. É verdade ou não é, galera? Sim, é pronome relativo. Então, nós temos aqui oração subordinada. Tá sem vírgula, não tá? Pode usar o decoreba, não tem problema aqui. Adjetiva restritiva. É uma restritiva. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Agora, a segunda afirmação, você lembra? O que introduz a oração é pronome relativo? Tá sem vírgula? É uma restritiva. Só esse decoreba não basta, mas esta aqui dá para responder assim, porque às vezes o examinador vai te cobrar sentido. Mas olha só, que... Olha o termo intercalado, ó. Que me pareceu. É verdade ou não é, gente? Que me pareceu. Então, esse termo aqui, entre vírgulas, é um termo intercalado. Olhe para mim.
eu falei do apesar de com vocês. O apesar de é uma locução prepositiva que indica concessão. Uma estrutura concessiva. Você lembra que eu dei a diferença de concessiva e adversativa? Estrutura concessiva. Uma estrutura concessiva é estrutura adverbial. Quando eu falo assim para você, apesar da crise, o país cresce. Gente, se tem crise, você espera crescimento? Não. Tá? Existe uma relação de oposição. Então vamos ver se nós temos essa oposição aqui, só para você ver. Ó, um restaurante me pareceu um pouco estranho, apesar de simpático. Gente, olha a oposição entre quem? Simpático se opõe a quem? Estranho. Tem ou não tem? Tem, professor. Então, isso aqui é um adjunto. A estrutura adverbial é uma estrutura adverbial, um adjunto adverbial de concessão. Mas é uma estrutura adverbial. O apesar de, lembre-se, é concessivo. Concessivo é adjunto adverbial. Ó. Pareceu apesar de simpático. Ó. Pareceu apesar de ser simpático. Apesar de ser simpático. Professor, é verdade. Eu lembrei agora. Eu me lembrei. Então, olhe para cá. Olhe para mim. Viu apesar de? Vai ficar esperto ou não vai? Então, vamos lá, juntinhos. No trecho, ele me leva a um restaurante, que apesar de simpático, me pareceu um pouco estranho. O elemento que introduz oração de natureza restritiva, é verdade ou não é? Intercalada porque está entre vírgulas, por uma estrutura adverbial. É verdade ou não é? É. Professor, então esse item está certo. Professor Cleiton, eu poderia substituir essas vírgulas se está intercalado por travessões? Poderia. Por parênteses? Poderia. Nós já estudamos isso. Beleza? Vamos ao slide? Então este item, o primeiro item ficou o quê? Certo. Próximo, Elite. Próximo. Bem tranquila. Olha o que ele falou. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso, ó, não se esqueça, ele falou prejudicada. Ele está falando que vai ser errada. Ele afirmou que a construção ficará errada. Caso se suprimisse a vírgula antes da conjunção mas. Olha que lindo. Ó, a história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública, mas até a Constituição Federal tal, esse tema não era tratado em capítulo próprio. Apesar de ser difuso, não era tratado em capítulo próprio. Isso aqui é a adversativa, coordenada, oração coordenada. Nas orações coordenadas eu uso vírgula? Uso. E o examinador considerou essa vírgula aqui obrigatória. Deixe-me dizer algo. Você vai abrir uma gramática, a coisa mais difícil é você observar um gramático ficar usando o nome obrigatório para pontuação. Ele fala, emprega-se vírgula, recomenda-se vírgula. Ele não é incisivo. Porque a língua é viva, tem várias construções com muitas particularidades. Eu mesmo já vi em textos, até bem escritos, a conjunção mas, vindo mas, e antes do mas não ter vírgula. Por ser uma adversativa, às vezes, um pouco curta. Mas, para a prova, não adianta eu falar que eu vejo esse aspecto linguístico, eu ficar criticando a prova, não. Mas para a prova, nas orações coordenadas, antes do mas e adversativas, eu vou usar vírgula ou não vou, gente? Vou. É isso, você tem que passar no concurso. Então, essa vírgula para a prova, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Numa redação, você vai colocar essa vírgula. Tudo bem, gente? Então, ele falou, seria prejudicada. Se ela é obrigatória, se eu tirar, vai ficar errado. Então, vai ser prejudicado. O item está certo. Cuidado com esse tipo de redação, viu, gente? Tem aluno que fala assim, essa vírgula é certa, e escreve certa. Quando ele fala, seria prejudicada a correção. Vai ser prejudicada? Vai. O problema é quando ele fala assim, não é esse tipo de item não, que eu ia fazer uma interferência aqui. Às vezes ele fala assim, não será prejudicada. Aí o aluno vai e marca certo, né? Aí ele se ferra. Mas perceba, essa vírgula, o uso dela antes é obrigatório. Professor Cleiton, você disse que eu não posso usar vírgula depois do mas? Nesse caso cabe, porque essa vírgula aqui está por causa desta. Ó, tem um termo intercalado. Beleza? É diferente. Então, a correção gramatical do texto seria prejudicada se eu suprimir essa vírgula. Tá certinho. Vai ser prejudicada sim. Vamos lá, bem simples essa também. Os dois primeiros períodos do trecho acima iniciam-se por elemento adverbial antecipado, o que justifica o emprego da vírgula para isolá-los. Preste atenção, por favor.
os seres humanos é o sujeito. Vinham tentando resolver desde a Idade Média. É um adjunto adverbial de quê? Está servindo a verbo. Está deslocado? Sim. Ele não está nem afirmando aquele negócio de curta, extensão, longa. É uma estrutura adverbial antecipada? É. Nesse período, eram usadas tochas. Eram usadas quando? Nesse período. Está se vendo a locução eram usadas. É um adjunto adverbial. Os dois primeiros períodos do trecho acima iniciam-se por elemento adverbial antecipado, que justifica o fato, justifica o emprego da vírgula para isolá-los. O item está o quê, galera? Fala para mim. Certo. O item está certo. Olhe para mim. Então, gente, adjunto adverbial deslocado. Ele não está polemizando se é facultativo ou não. Ele falou, só pediu a justificativa. São adjuntos adverbiais, são termos adverbiais deslocados? Sim. Então, o item está correto. Vamos só mais essa aqui, olha aqui, nesta aula. Ó. Na próxima aula nós continuaremos. CESP, Instituto Rio Branco, diplomata. Questão nova também. Dada a posição que ocupa na oração, o termo adverbial na literatura de ficção deveria estar isolado por vírgula, se atendido o rigor gramatical. Olha só, galera. Na literatura de ficção é que a falta de caráter dos brasileiros se revelou. Ela se revelou onde? Na literatura. Em que momento, em que lugar? Isso é uma circunstância. É um adjunto adverbial. Olha para mim. O que eu disse para vocês? Quando nós tivermos adjunto adverbial, a tendência em provas de concurso público é de 3 ou mais palavras de a vírgula ser obrigatória. Eu falei tendência porque, de repente, eu vou ter que fazer recurso. Há controvérsias quanto a isso. Mas a tendência em prova, principalmente CESP, de 3 ou mais palavras e essa vírgula ser obrigatória. Então, aqui, olhe para cá. Nós temos uma adjunta adverbial de 1, 2, 3, 4. Só que nesse caso, gente, nós temos algo bem particular. Eu quero que você entenda esse aqui. Esse aqui é um termo. Opa, deixa eu voltar para a caneta. É um termo, caneta, expletivo ou de realce. Experimente tirá-lo. Leia comigo. Na literatura de ficção, a falta de caráter dos brasileiros se revelou. Ela se revelou na literatura. Se eu tirar esse aqui, não muda nada a estrutura sintática. Você vai notar que continua sendo adjunto adverbial, isso aqui continua sendo o sujeito do se revelou. Não muda a estrutura sintática. Nós não já estudamos o expletivo? Não muda a estrutura sintática se eu retirar aí. Aí o examinador falou para eu colocar uma vírgula aí, ó. Vamos voltar? Olha o que ele falou. Eu coloco, olha que o jeito que vai ficar bizarra essa vírgula. Ó, dada a posição que ocupa a oração, o termo adverbial na literatura de ficção deverá ser isolado por vírgula, se atendido o rigor gramatical. Não deverá ser isolado por vírgula. Por quê, Cleiton? Porque aqui já existe um termo expletivo. Olha para mim. E o termo expletivo é que ele já cumpre esse papel estilístico da pontuação. Ele já dá essa ênfase, que seria também dada pela vírgula. Vocês estão me entendendo ou não, gente? Estão me entendendo? Você não vai colocar, nesse caso especial, questão difícil essa, por causa do termo expletivo, que estilisticamente já tem esse papel da ênfase, que é um papel também trabalhado pela vírgula, pela pontuação de evidenciar, de dar ênfase de uma expressão adverbial. Então não cabe neste caso específico, por causa do termo expletivo. Vocês estão me entendendo ou não, gente? Então, deveria estar isolado por vírgula. Você vai marcar errado. Se nós não tivéssemos, olha para mim, o é que aí o item seria verdadeiro. Aí eu deveria colocar vírgula. Tudo bem? Galera, no próximo bloco continuaremos arrebentando nessa correção de exercícios aí, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.